Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a 6ª rodada da Terceirona, meus irmãozinhos. E está incrível! E quem abre a rodada é Náutico e Remo, que jogam nos aflitos, sábado, dia 25, às 5 da tarde. Ainda no sábado, dia 25, o Confiança recebe lá em Aracaju, no Batistão, o ABC. A partida também rola às 5 da tarde. É o Dragão contra o Elefante. Já a Aparecidense receberia o Ipiranga de Erechim em casa, mas os times gaúchos tiveram todos os seus jogos adiados até dia 27 de maio. O motivo são as enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. E é lá no 1º de maio que o São Bernardo vai receber o CSA. Essa partida abre os jogos de domingo, dia 26. A bola tá marcada para rolar às 4h30 da tarde. No domingo, dia 26, o Figueirense recebe a Ferroviária de Araraquara, lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida está programada para as 4h30 da tarde. Mais uma partida adiada. O São José iria receber o líder Atlético lá em Porto Alegre, mas a cidade gaúcha ainda está em estado de calamidade pública devido às enchentes. Já o Londrina vai receber lá no Café o Volta Redonda. É domingo, dia 26, às 7h da noite. Passando para a segunda-feira, dia 27, o Sampaio Corrêa recebe em casa o Botafogo da Paraíba, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, às 8 da noite. O Tombense receberia o Caxias lá em Tombos, em Minas Gerais, mas a equipe gaúcha também está na lista de times que tiveram suas partidas adiadas. E por último, mas não menos importante, um clássico de Fortaleza. O Floresta recebe o Ferroviário lá no PVzinho de Açúcar na terça-feira, dia 28, às 8 da noite. Muito bem, meus irmãozinhos, aumenta o volume aí, porque você ouve a partir de agora a Terceirona. Que beleza! É hora de falar do Tombense, gente. Nessa rodada, o Gavião Carcará não vai entrar em campo porque a partida contra o Caxias é outra das adiadas. Mas o técnico Raul Cabral e os jogadores estão trabalhando firme para continuar a boa campanha na Terceirona. Exatamente, belezão. O Tombense ocupa a 5ª posição até aqui, com 10 pontos. São 3 vitórias, 1 empate e apenas uma única derrota. João, na rodada passada, o Tombense foi até Belém do Pará e ficou no 0x0 com o Remo. Mas não foi uma partida sonolenta não pense isso, sem chance. O Fred Linhares, que é o maior conhecedor do Tombense em Minas e no mundo todo, vai contar pra gente todos os detalhes desse jogo. Nosso grande repórter da cidade de Tombos. Fala, Fred! Pois é, o Tombense que empatou fora de casa. No último domingo em Belém do Pará, no estádio Baianão, pela 5ª rodada do Brasileirão da Série C, deu empate entre Remo e Tombense em 0x0. O empate que persistiu até o final, mesmo com grandes oportunidades de ambas as equipes. No primeiro tempo, o Tombense chegou ao gol ao Remo aos 12 minutos do primeiro tempo, com o chute do atacante Felipinho. Já aos 19 minutos, outra vez Tombense, desta vez com o atacante Igor Bahia, que recebeu falta dentro da área do Remo. O juiz José Mendonça Júnior, do Paraná, marcou penal que foi desperdiçado pelo camisa 9 do Carcará. Já aos 23 minutos da etapa inicial, o lateral esquerdo Emerson coloca a mão dentro da área do Tombense. Penal marcado para o Remo, que Ribamar desperdiçou. Ainda no final da primeira etapa, aos 50 minutos de jogo, Helder, lateral esquerdo do Remo, colocou a bola no travessão do Carcará e terminou assim o primeiro tempo. Já no segundo tempo, aos 3 minutos de jogo, quem teve a oportunidade clara de gol foi o Tombense. Com ele, Rickson, que chutou e não marcou para o alvirrubro. O Tombense começou a equilibrar as ações do jogo e desperdiçar mais gols com o Igor Bahia em um cabeceio sozinho dentro da área aos 20 minutos do segundo tempo. O Remo respondeu rápido com o lateral Vidal, chutando para fora. A equipe do Leão teve um jogador expulso aos 40 minutos da etapa final, o meio-campo Jaderson. Era a vez do Carcará adiantar as linhas e tentar furar o bloqueio do Remo. E de tanto insistir, em um cruzamento a zaga Leão Azul falhou aos 49 do segundo tempo e Rickson mais uma vez errou o gol dentro da pequena área, mandando de cabeça para fora. Final de jogo no Pará, empate sem gols, 0x0 para Remo e Tombense. Valeu, Fred! Olha, eu procurei aqui nos meus arquivos e eu não achei nenhum outro jogo onde os 2 goleiros tenham pegado um pênalti ainda no tempo normal. Esse jogo eu vou deixar registrado aqui esperando quando isso vai poder acontecer de novo. Coisa rara, hein?
João, olha só quem perdeu os pênaltis. Os dois artilheiros, o Igor Bahia e o Ribamar. São os dois jogadores de quem a torcida esperava o gol. Eu já tive a oportunidade de bater pênalti. Pênalti decisivo mesmo. Aqui na Várzea a gente sempre tem que bater pênalti nas finais. Mas não é fácil não, o gol fica pequenininho. Tem que ter muita calma. Eu ainda prefiro a velha chapada no canto. É difícil do goleiro pegar e mais fácil pra gente acertar. Cícero, você sabe tudo na teoria, mas na prática eu tô vendo que nada, viu? Eu já vi você até perder pênalti. Quero falar o seguinte, o Tombense jogou fora de casa. O Fred Linhares, que é o nosso repórter, conversou com o Edson Júnior, que é um torcedor do Gavião Carcará e que gostou muito desse pontinho lá em Belém. Boa noite a todos da Terceirona, eu me chamo Edson Júnior, sou torcedor do Tombense. Jogo difícil pro Tombense, que jogou hoje o Belém do Pará. Um jogo muito disputado contra a boa equipe do Remo. Um bom empate, né? Um bom resultado, 1 ponto para casa, importantíssimo por essa luta pela classificação. Mas antes de tudo, não pode esquecer que o Tombense tá brigando também pela permanência, né? Porque o campeonato é um sistema novo, mudou, são todo mundo contra todo mundo e a gente não pode vacilar em outros jogos. Mas é um resultado fundamental aí por essa luta. Valeu, Edson, obrigado aí pela sua mensagem, tá bom? E o Tombense, na minha opinião, tá lutando muito forte por uma vaga no G8 e eu acho que vai lutar até o fim por uma das 4 vagas na Série B. Vai ser uma campanha muito legal de acompanhar. Ô João, pra mim o forte do Tombense é a defesa. É muito difícil fazer gol nos caras. Se você olhar a classificação, são 4 gols sofridos, mas foram 4 num jogo só, que foi contra o jogo São Bernardo. Em todas as outras partidas, a defesa ficou invicta. A linha defensiva da Tombense é muito boa, é muito forte. Felipe Garcia, um goleiro muito seguro. A dupla de zaga com Roger Carvalho e Ednei também estão muito bem. O lateral direito Pedro Costa, que a torcida não gosta muito, fica pegando no pé dele, também está jogando uma boa terceirona. Ele se destaca muito na parte física. E de volante tem o Moisés Ribeiro, um belo mais de volante, a moda antiga, que é muito experiente. Jogou na Chape, na Ponte e no Red Bull Bragantino. Bem, como a gente falou, o Tombense não vai entrar em campo nesse final de semana. E o nosso querido Fred veio aqui contar pra gente como o Gavião Carcará vai aproveitar esse tempo livre. Pois é, o Tombense não jogará neste final de semana. O Caxias do Rio Grande do Sul não virá a Tombos por determinação da CBF devido às cheias no estado. O Tombense está no momento no grupo dos 8 classificados na competição com 10 pontos ganhos. O Carcará, que vai fazer seu último treino na sexta, dia 24 de maio, no CT do Gavião. O time folga neste final de semana, retorna na próxima segunda, dia 27, para continuar sua preparação para o confronto contra a Ferroviária de São Paulo, no próximo sábado, dia 1º de junho, em Tombos. Raul Cabral fez treino tático e condicionamento físico durante a semana, com uma equipe buscando mais uma vitória em casa. A equipe da Ferroviária joga contra o Figueirense na 6ª rodada. O técnico do Tombense, Raul Cabral, tem todos os comandados à sua disposição e deve mandar a mesma equipe que empatou com o Remo em Belém do Pará por 0-0. Lembrando que para esse confronto, Carcará tem 2 jogadores pendurados, com 2 amarelos, Moisés e Felipinho. O time provável do Tombense: Felipe, Pedro Costa, Ednei, Roger e Emerson, Moisés, Pierre, Rickson e Rafinha, Felipinho e Igor Bahia. A torcida do Carcará espera um confronto com muita atenção, pois o Tombense pode estar buscando mais uma vitória em casa e a liderança da competição. Boa, Fred, valeu aí pelo relato. E é isso, né, gente? Tombense só volta a campo no dia 1º de junho contra a Ferroviária de Araraquara. O jogo vai ser em Tombos, no Almeidão, e mesmo sem jogar, não corre risco de perder sua vaga no G8. Beleza! Mesmo sem jogo, a gente vai continuar acompanhando tudo que acontece no Tombense. É só acessar nosso site terceirona.com ou nossas redes sociais Terceirona Oficial. Lá tem todas as notícias do Gavião Carcará e dos outros 19 times também. Beleza! Chegou a hora dos nossos destaques da Terceirona. Vamos contar para vocês que os times que têm mais tempo para treinar e descansar, em razão aí dos adiamentos dos jogos com os times gaúchos, perdem as partidas seguintes. O segundo destaque é que o nosso debitômetro é um horror. Tivemos mais mudança nessa semana. Além disso, vou mostrar que os primeiros 0-0 aconteceram só agora, na 5ª rodada, mas isso não prejudicou o sucesso de gols que é a Terceirona. E vamos lá para nossa primeira curiosidade então. Normalmente, a gente acha que mais tempo para treinar é uma coisa boa, certo?
Mas na Série C, olha isso, os times com jogos adiados estão com dificuldade, não é mesmo, Cícero? João, são 7 times que já tiveram jogos adiados por conta das enchentes, lá no Rio Grande do Sul. Aí os adversários dos times gaúchos também não jogam, ficam só treinando. Por mais ou menos 2 semanas eles estão treinando. O problema é que os times estão perdendo o ritmo de jogo quando voltam pro gramado. Pois é, Cícero, 5 times perderam depois dessa pausa de 2 semanas. Só o Figueirense que ganhou e bateu o Floresta. É a única exceção. Que o Floresta ainda, vamos lembrar que ele é o lanterninha, né? E nessa rodada, o Botafogo vai jogar. Então vamos ver como vai ser o desempenho do Belo nessa rodada para ver se essa regra vai prevalecer ou não. É a famosa frase, né, Belezão? Treino é treino, jogo é jogo. Já dizia o mestre Didi, bicampeão do mundo pela seleção brasileira. Obviamente, treino é fundamental, mas todo mundo dentro do time já se conhece. Aí na hora da partida, que é pra valer, acaba sendo aí surpreendido. Com certeza, João. Vamos lá pro nosso segundo destaque, que é o demitômetro. Teve mais mudanças depois da 5ª rodada da Série C. O Gustavo Mourinho não é mais técnico do Remo. O Leão empatou em casa com o Tombense por 0-0 e o treinador paraguaio foi dispensado, não resistiu. Realmente, a campanha do Remo na Terceirona é decepcionante. O Leão tem só uma vitória até agora, é muito pouco. Até porque foi um dos clubes que mais investiu. Com certeza a diretoria estava esperando lutar na parte de cima da tabela. Pois é, Cícero, já são 8 treinadores demitidos em apenas 5 rodadas. É muita coisa, gente. E a saída do Mourinho não foi a única mudança. O CSA, que tinha demitido o Christian de Souza na semana passada, anunciou um novo técnico, Igor Magalhães, que é ex-Vila Nova. E só pra ressaltar, eu gostei muito do trabalho do Igor no Vila Nova. Fez uma bela Série B ano passado, com um pouquinho mais de sorte, tava na Série A, bateu na trave. E nesse ano, a diretoria não teve paciência com ele e ele saiu ali no meio da semifinal do Goiano, depois de perder o jogo de ida pra Aparecidense. Espero que ele tenha aí muito mais sorte no CSA. O CSA ainda não venceu na Terceirona, né? Tem sofrido muitos gols. Mas eu acho que a primeira missão deve ser ajeitar a casinha. Não pode continuar com a defesa bagunçada desse jeito. Foi assim que perdeu a chance de ganhar do Londrina, por exemplo. O nosso último destaque deixa até a gente triste. Finalmente aconteceu. A gente teve um 0-0 na Terceirona. Foram 34 jogos seguidos com gol. Aí no sábado passado acabou o encanto. O CSA e o Sampaio Corrêa empataram no jogo sem nenhum golzinho. Gente, eu assisti essa partida e olha, foi um 0-0 bem merecido. Os dois times não criaram nada. Uma produção baixíssima. E teve outro 0-0 na 5ª rodada, foram 2, viu? Foi entre o Remo e o Tombense. Mas esse foi um jogo maluco, porque o time mineiro perdeu um pênalti no primeiro tempo. O Igor Bahia bateu e o goleiro Marcelo Rangel defendeu. Aí, 2 minutinhos depois, aí teve outro pênalti pro Leão e o Ribamar chutou e o Felipe Garcia também defendeu. Sim, Belezão, esse foi 0-0 por culpa dos goleiros, que trabalharam muito bem. Mas essa foi a rodada com pior média de gols até agora. Foram só 13 gols em 8 jogos. Uma média bem pequena de 1,6 gol por partida. Os atacantes ficaram devendo muito. O que a gente não pode esquecer é que os 0-0 não prejudicaram a espetacular quantidade de gols na Série C. Foram 110 gols na Terceirona até a 5ª rodada, com 7 jogos que não ocorreram por terem sido adiados. Aí vamos para a média, que é de 2,62 gols por partida. 0-0, obviamente, é muito ruim, mas a nossa Série C tem muito gol. João, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você para pra assistir um jogo da Terceirona, a sua chance de ver pelo menos 3 gols é muito grande. Mas, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os nossos destaques desta rodada. Mas o que a gente quer agora falar pra você é do jogo do seu time do coração. Meus irmãozinhos, já falamos do seu time do coração. Agora é hora de contar pra vocês tudo sobre a Série C. Todos os detalhes desse campeonato que está incrível. Vamos nessa, Cícero? João? Bora! Vamos começar pelas partidas de sábado. O CSA recebeu lá no Rei Pelé o Sampaio Corrêa para uma partida sem gols. O jogo foi morno, mas o Bolívia comemorou o ponto fora de casa. Já o Volta Redonda recebeu no Raulino de Oliveira o Náutico, em um jogo pegado, 2-1 para o Volta Redonda, que ainda quebrou o tabu de nunca ter vencido o Náutico.
Quem tá feliz da vida é a Ferroviária de Araraquara, que jogando em casa, lá na Fonte Luminosa, venceu o Confiança por 1-0 e tá de vez na briga pela vaga na segunda fase. O Botafogo da Paraíba receberia o São José lá em João Pessoa, mas o Zequinha segue sem atuar devido ao estado de calamidade pública que assola o Rio Grande do Sul e a capital gaúcha. E quem também está com tudo é o Londrina. O Londrina ganhou sua segunda partida seguida, desta vez contra o São Bernardo. Foi 2-0 para o Leque, que está com o ânimo renovado. Mais um empate sem gols na Terceirona. Remo e Tombense ficaram no 0-0 em um jogo muito difícil de assistir. Isso agravou a situação do técnico do Remo, que caiu. Teríamos aqui um duelo de gaúchos. O Ipiranga receberia em Erechim o Caxias, mas as duas equipes tiveram seus jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. E teve recuperação na Série C. Depois de um começo muito ruim, o ABC foi até Fortaleza, foi até o Presidente Vargas, o PV, e goleou o Ferroviário 4-0. Como se diz na gíria de boleiros, fora o baile. Adivinha, lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, a vítima da vez foi a Aparecidense. 1-0 para o Atlético, líder isolado da Terceirona. O gol foi anotado, é claro, pelo matador Jonatas. Já são 7 gols na Terceirona. E também sem novidades, jogando lá no PVzinho de Açúcar, o Floresta perdeu para o Figueirense por 2-0. O nome da noite foi o meio atacante do Figueira, Camilo, que finalmente estreou na Série C. E estreou muito bem, João. Ó, eu queria convidar vocês pra gente parar de falar um pouquinho de futebol. Vamos contar um caos aqui, ó, como diriam os antigos, né? Nesse quadro a gente sempre fala de algum assunto que não seja futebol diretamente, né? E a história de hoje é meio misteriosa, não é não, Cícero? É misteriosa e aconteceu lá na cidade de Erechim, lugar que abriga o nosso querido Ipiranga. A história rolou lá nos anos 40 e o local é visitado até hoje no chamado turismo religioso. Lá em Erechim morava uma mulher chamada Doroteia Menegon. Essa mulher morreu, foi velada e reapareceu misteriosamente um dia depois. E João, e dizem que depois desse dia, ela começou a ter visões de Nossa Senhora da Aparecida, que também apareceu no chão do sítio dela uma cruz misteriosa, onde a grama não cresce. É uma história interessante, hein? E o local pode ser visitado até hoje, e a cruz pode ser vista ainda hoje lá. A fazenda fica próxima da divisa de Erechim com a cidade de Aratiba. Então chegou a hora de dar aquela olhadinha na tabela de classificação e trazer a situação do campeonato atualizadinho pra você. Vamos nessa? Como de costume, gente, vamos começar falando da parte de cima da tabela, onde tá o imparável time do Atlético que ganhou mais uma. A equipe mineira, junto com o Ipiranga, são as únicas equipes 100% na competição, mas o Ipiranga tem 3 jogos a menos, né? São 5 jogos e 5 vitórias pro Atlético, que já tem 15 pontos somados, o maior saldo de gols. E ainda tem o Jonatas, que lidera a artilharia da Série C com 7 gols. Com 11 pontos, temos a Ferroviária de Araraquara. Quem diria, hein? Depois de 2 empates no começo da competição, a Ferrinha desencantou e emplacou 3 vitórias seguidas. Ninguém segura a locomotiva. E fechando o pelotão de cima, temos o Figueirense em terceiro, o Botafogo da Paraíba em quarto e o Tombense em quinto, todos com 10 pontos somados. Bem, gente, agora vamos pegar o elevador e ir lá pra baixo, pra zona de rebaixamento. Quem abre a lista dos virtuais rebaixados é o Caxias, que está em 17º. Mas a gente não pode esquecer que as equipes gaúchas não estão jogando há 3 rodadas, ou seja, eles têm 3 rodadas sem pontuar, que pode fazer toda a diferença no futuro. Eita, danos! Já com 4 partidas disputadas, em 18º vem o Ferroviário do Ceará, que até aqui tem 1 empate e 3 derrotas, somando apenas 1 ponto ganho. E para falar dos 2 últimos, em 19º e 20º, respectivamente, vem o time do São José, que tem a mesma situação do Caxias, e o Floresta, que tem o pior desempenho na competição. O Verdão perdeu todos os jogos que disputou e é lanterna, com um saldo negativo de 8. E já que a gente está falando de alguns times gaúchos, eu queria trazer aqui uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, que a gente está falando de Porto Alegre, é a capital do estado. A gente sabe que a situação lá é de calamidade total, né, por causa das enchentes. Mas o que a gente quer aqui, além de fomentar a ajuda dos nossos irmãozinhos gaúchos, é dizer para você que quando as coisas voltarem ao normal, o turismo é uma atividade que ajuda muito a gerar renda aos pequenos e médios negócios e que isso vai fazer falta para a cidade de Porto Alegre.
Sem dúvida, Belezão. Parece que não, mas ajuda muito sim. Então, tá combinado. Quando Porto Alegre voltar ao normal, que essa cidade linda estiver apta a receber os turistas, vamos pegar o João e dar um pulinho lá, né, João? Eu recomendo que todo mundo visite o Parque Farroupilha, também conhecido como Redenção. É um lugar lindo na cidade, com uma grande área verde, é onde o pessoal costuma fazer piquenique em família, praticar esportes ao ar livre e relaxar em meio à natureza. O parque também tem vários monumentos e espaços culturais, como o Auditório Araújo Viana. É legal demais. Bem, gente, vamos ajudar nossos irmãozinhos e visitar Porto Alegre para ajudar eles quando for possível, né? Mas vamos voltar a falar de futebol, porque vai começar a 6ª rodada e vamos então para os jogos. E quem encara quem nesse final de semana? Vai ser sábado, dia 25, às 5 da tarde, lá nos Aflitos, que o Náutico vai receber o Remo. Um jogão, e teremos a estreia do novo treinador para o clube do Remo. Também no sábado, dia 25, às 5 da tarde, o Confiança recebe lá em Aracaju o ABC de Natal, que vem embalado depois de uma goleada. A Aparecidense, ela receberia o Ipiranga lá em Aparecida de Goiânia, mas a partida foi adiada pela CBF, pois envolve uma equipe gaúcha lá de Erechim, nosso querido Ipiranga. Abrindo os jogos do domingo, dia 26, o São Bernardo busca reabilitação em casa no 1º de maio contra o CSA. A bola vai rolar às 4h30 da tarde. E vai ser um jogão lá em Florianópolis, também no domingo, dia 26, às 4h30 da tarde. O Figueirense recebe no Orlando Scarpelli a perigosa Ferroviária de Araraquara. Eu não perderia esse jogo por nada. Já o líder Atlético vai descansar, porque ele teria que ir para Porto Alegre jogar com São José. Mas a partida foi adiada, né, no estado do Rio Grande do Sul. E tem Londrina contra Volta Redonda lá no Estádio do Café. É no domingo, dia 26, às 7 da noite. O Tubarão e o Voltaço vêm de vitórias, vai ser um jogão. Abrindo jogos de segunda, o Sampaio Correia recebe lá no Castelão, dia 27, o Botafogo da Paraíba. A bola começa a rolar às 8 da noite. Haveria uma partida também do Tombense, que lá em Tombos receberia o Caxias, mas é uma partida adiada também. E encerrando a semana, um clássico cearense, um show de horrores, o Floresta contra a Ferroviária. O jogo teve que ser reagendado para terça-feira, dia 28, porque o estádio Presidente Vargas será palco de um show do comediante Whindersson Nunes, em prol das vítimas das enchentes do estado do Rio Grande do Sul. Bom demais, gente. Essa foi a nossa leitura da Série C até aqui. E também do que podemos esperar para a 6ª rodada da Terceirona. Lembre-se, terceirona.com é o nosso portal. E Terceirona Oficial é o nosso nome nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Beleza, beleza, beleza! Muito bem, meus irmãozinhos, vai chegando ao fim mais uma edição incrível da Terceirona. Agora é hora de sentar no sofá, destampar uma gelada e acompanhar as partidas. Que maravilha, hein? Tá passando rápido isso, a gente já tá na 6ª rodada, que loucura. Mas, meus amigos, um abraço pra todo mundo aí e a gente se vê, é claro, semana que vem. Gostei demais dessa edição. E a cada rodada que passa, essa Série C está mais imprevisível. Vamos acompanhar. Um beijo para todo mundo que ouve a gente. Muito bem, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Vamos ficando por aqui nessa super edição da Terceirona. Queria agradecer todo mundo da nossa produção e também você que está aí do outro lado nos ouvindo. Além do nosso programa, você pode acompanhar a Terceirona pelas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. E você pode também acessar o nosso portal, terceirona.com, e fazer parte do nosso grupo de zap do seu time do coração. Um beijo e felicidades. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.